Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18, escrito está: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o versículo 19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Amém, queridos? Até aqui eu quero pregar debaixo do tema as 7 tragédias espirituais. Retorne por bondade ao seu lugar de assento e que a sua atenção se prenda só na palavra de Deus. Eu espero que você não se assuste com o tema que eu anunciei. É que estamos em uma nova série de mensagens e agora entramos na carta aos Romanos, e eu creio que esta é a terceira mensagem depois de termos pregado a série sobre os milagres de Jesus, sobre os profetas e sobre os reis, e só essas 3 séries levaram 4 anos para pregar. Então esta outra série aqui deve levar mais 1 ano e pouco, permitindo Deus. Aqui, queridos, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele não se poupa ao abençoar, ao transmitir as coisas boas que Deus faz, que Deus é, e que Deus realiza no coração daquele que crê nele. Todavia, Paulo, e não é somente Paulo, mas a Bíblia, eu costumo dizer que ela não tira ninguém para compadre. A Bíblia, ela anuncia as grandezas e as coisas boas de Deus, mas quando a Bíblia, ela quer meter o dedo na nossa ferida, ela mete mesmo, porque ela quer tratar com a debilidade do ser humano. A palavra de Deus é o remédio que cura o ser humano, e a palavra de Deus nem sempre vai massagear o teu ego, nem sempre a palavra de Deus vai dizer o que você queria ouvir, mas às vezes ela vai dizer o que é preciso você ouvir. E eu, como adotei e jurei há 25 anos atrás ser um pregador bíblico, eu preciso pregar a palavra, doa a quem doer. Então, amados, quando olhamos para o capítulo 1 de Romanos, eu me deparo aqui com 7 tragédias que a humanidade vive. E é claro que Deus não quer isso, Deus não espera isso, mas é o quadro em que Deus assumiu, é o quadro, é o cenário que Deus tem para lidar. É um cenário caótico, desde que Adão e Eva caíram no pecado lá em Gênesis. De lá para cá, a raça humana, ela é débil, ela é depravada, ela é caída. Então, queridos, todo o trabalho de Deus é de reconectar o ser humano com ele mesmo. E por conta disso que Deus enviou seu Filho a morrer em uma cruz do Calvário para religar, para resgatar, como disse Jesus, o que havia se perdido e trazer o ser humano de volta para a presença de Deus. A primeira tragédia que eu vejo no capítulo 1 de Romanos é de um ser humano viver debaixo da ira de Deus e continuar vivendo debaixo dessa ira e não se dá por conta que é bom sair debaixo desta ira. Deixa eu lhe explicar. O versículo 18, a Bíblia diz: a ira de Deus, ela se revela do céu contra você, não é pessoal. Deus não tem uma rusga pessoal com você. Deus nem te tirou para queridinho, e Deus nem te tirou para bater em você. Deus nem te tirou
por um bichinho de pelúcia, mas Deus também não rotulou você como alguém que vai viver uma vida abaixo da média. Não. Deus não tem nada pessoal com você no que tange a cobrar de você, a derramar ira sobre você. Deus é contra o pecado. Perceba que a Bíblia diz, e eu cortei a leitura, mas eu repito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, a ira de Deus é contra a impiedade e a ira de Deus é contra a perversão. Não é nada contigo. Todavia, se eu e você quisermos viver na impiedade e quisermos viver na perversão, pode ter certeza que nós teremos sobre nós a ira de Deus. A ira de Deus está sobre toda a impiedade e toda a perversão dos homens. Amados, a Bíblia diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, queridos, há um povo aí fora que ele está vivendo debaixo desta ira. Deus está bravo com a humanidade que teima em fazer aquilo que é contramão da sua palavra. A humanidade ofende a santidade de Deus, faz tudo o que Deus não gosta e ainda quer que Deus seja um servo desta humanidade, como se Deus que está lá no trono, ele fosse empregado desta geração ímpia que aborrece ele. Não, amados, a Bíblia diz que Deus está irado com a impiedade, com a perversidade e com aqueles que ainda não entregaram por completo a sua vida ao Senhor Jesus, porque é por intermédio de Jesus que a ira de Deus é aplacada, é satisfeita a ira de Deus sobre o pecado mediante o sangue de Jesus que fora derramado na cruz do Calvário. É preciso que você entenda que o culto do Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado no altar. E aquele cordeiro pagava, satisfazia a justiça de Deus. E quem oferecia aquele animal voltava para casa justificado. A ira de Deus não estava mais sobre ele, mas agora vinha a graça, a benevolência, as beatitudes de Deus, as bênçãos de Deus. Agora não é mais por um sangue de um animal, agora é pelo sangue do Cordeiro vivo de Deus, o seu Filho amado. E quando você crê nesse sangue, quando você aceita este sacrifício, a ira de Deus que sobre você estava, agora ela é retirada, e no lugar da ira vem a bênção, a bondade, a filiação, o amor de Deus para com a tua vida. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Jesus, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. Todavia, todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Oh glória! Filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A ira de Deus não está sobre a tua vida, porque sobre você paira a bondade, a filiação. Deus não está irado com você, não. Você que creu, você que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, está sobre você um Pai amoroso que dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, eu cuidarei de você. Deus não está irado contigo, Deus está irado com o mundo pecaminoso lá fora, mas você que entrou aqui para adorar,
Pode esboçar um sorriso. Papai está sorrindo no trono e vai entregar para você as suas bênçãos. Quem crê, diga glória a Deus. Segunda tragédia da humanidade: rejeitar a manifestação de Deus. Versículo 19. Se você quiser manter a Bíblia aberta em Romanos 1, porque você que aqui frequenta a quinta sabe que a gente procura expor a palavra, pregá-la de forma expositiva. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Sabe o que a Bíblia está... Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, o apóstolo? Ele está querendo dizer que não foi nós que buscamos conhecer a Deus, que nem teria como. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. A nossa natureza carnal, pecaminosa, ela só quer o erro. Ela só quer o que é errado, ela só quer o que é pecado. Então nós não temos força e não teríamos possibilidade, humano que somos, de conhecer um Deus tão grande. De tão grande que é, nem habitar que ele habita. Tamanho é o universo que ele criou. Ele tem uma morada celestial lá em cima. Então foi ele que se revelou. E a Bíblia diz que nós podemos conhecer de Deus o tanto que ele se manifestou. Então Deus não entrega tudo da sua pessoa, mas ele revela muita coisa. A ponto de Deuteronômio 29 dizer: as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Então eu só posso falar de Deus aquilo que ele deixou se revelar. E o que ele deixou se revelar está nas Escrituras. Não se conhece a Deus de outra fonte, de outro modo, a não ser pela sua palavra. Agora a Bíblia diz que Deus se manifestou. Mas sabe o que a impiedade lá fora diz? Não queremos conhecê-lo. Não queremos saber os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos. Eu não quero saber o que Deus cobra. Eu não quero saber de me relacionar com Deus. Existe uma sociedade ali fora que rejeita a manifestação de Deus. Eu até posso acreditar que tu pode rejeitar uma política A ou B, rejeitar um esporte, rejeitar um curso, rejeitar uma faculdade, rejeitar uma profissão, rejeitar um relacionamento. São coisas desta vida. Agora, rejeitar a manifestação de Deus, se fosse para rejeitar a manifestação do Satanás, até eu quero rejeitar. Agora, Deus se manifestar e o povo dizer, tô nem aí, é complicado. Sabe por quê, meus amados? Porque tudo que a Bíblia pede é que nós conheçamos a Deus. Conheçamos, a Bíblia te convida, a Bíblia está dizendo, eu me revelei para você, o Senhor Deus está te dizendo, eu me revelei, agora queira me conhecer, queira saber quem eu sou. Deus diz na sua palavra, tanto que eu vou citar alguns versículos para você. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no livro de Oséias, Deus disse, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, quer dizer, conhecimento da pessoa do próprio Deus. O homem, queridos, lá no livro de Jeremias,
Jeremias. Geralmente o homem se gaba de 3 coisas: da riqueza que ele pode ter, o homem se gaba da sabedoria que ele pode ter, ou da força que ele pode ter. Mas Deus usa o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, 23 e 24, e ele manda o recado: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado. Sabe o que é que você está fazendo aqui? Agradando a Deus. Porque se você que colocou o pé na casa de Deus não estiver agradando a Deus, eu não sei quem é que vai agradar na terra. Porque você colocou os pés nesta casa dizendo: Deus, eu talvez não te conheço assim tanto, mas eu estou disposto a te conhecer mais. Eu estou disposto e de coração aberto para te conhecer. A ira de Deus está sobre aqueles que o rejeitam, mas a bondade e a graça, o poder está sobre aqueles que abraçam a sua pessoa, quem pode glorificar. Terceira tragédia da humanidade: ter uma postura, vou usar um termo bíblico, insensata. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A minha versão aqui é a Almeida Revista e Atualizada, essa é a corrigida, Revista e Corrigida. Inverte um pouco as palavras, mas no final das contas é a mesma coisa. Você percebe que aqui a Bíblia está dizendo, e eu não li o versículo de número 20, onde Paulo está querendo dizer que se dá para conhecer a Deus pelas coisas criadas. Os céus declaram a glória de Deus. Você olha para a lua, você olha para o nascer do sol, o pôr-se do sol, o giro dessa terra. Exatamente 23 horas e 56 minutos por dia, se eu não estou enganado. Quando você olha para a obra da criação de Deus, é impossível não crer na existência de Deus. Eu sempre digo que um camarada, para se declarar ateu, ele tem que ter mais fé do que um cristão. Porque tem que ter muita fé no ateísmo para crer que não existe Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que não glorificam a Deus, nem lhe dão graças, mas obscureceram, ou seja, eles se protegeram, se enclausuraram, e eles começaram a dizer: nós podemos viver sem Deus, a ponto, versículo 21, o apóstolo Paulo dizer, e chamar os tais de tendo um coração insensato. A palavra insensato quer dizer, é uma tolice, é uma doideira, é um coração doido, que ele rejeita e teima em deixar Deus longe da sua vida. Isso não é pastor Diogo, isso é Bíblia, mas eu estou falando-lhes a palavra. Então, queridos, não tenham a postura tola diante de Deus, não o glorifica, não dá graças. Você acha que esse ar que tu respira vem da onde? Você acha que esse emprego que você tem vem da onde? Você acha que
o privilégio de fazer 3 refeições por dia, de estar aqui e não estar entubado em uma UTI, será que não dá para a gente dar graças a Deus? Será que não dá para reconhecer a grandeza desse Deus? A Bíblia diz que os tais não glorificam. Se a Bíblia diz que aquele que obscurece o seu coração não glorifica a Deus, é por isso que nós, ao contrário, o glorificamos. Oh glória! Eu dou glória quando eu estou ao lado de uma mesa, comendo uma mandioca com uma carninha de porco bem frita, comendo uma costela, comendo alguma coisa a mais que Deus põe na nossa mesa, ao colocar uma roupinha quente, como disse a irmã Tati Craco aqui esses dias e me marcou muito. Era um dia muito mais frio do que hoje, e ela dizendo: a gente dá graças até por um chuveiro quente que temos em casa. O cristão, o adorador, ele consegue enxergar Deus nas mínimas coisas. Ele consegue ser grato por ter um casaco para vestir, para olhar para os seus filhos correndo na igreja e agradecer que não está ali no hospital. Então nós temos que dar graças. Dá graça, seja grato, querido. Seja grato pela refeição, pelo sono, pelo ar que tu respira, por poder ouvir o cântico de um passarinho, por poder ver as cores da natureza, porque quantos, com todo respeito, foram privados de enxergar, privados de ouvir, privados de caminhar, e eu falo isso com muito respeito. As pessoas que sofrem de alguma especialidade, eu não estou diminuindo, pelo amor de Deus, tais pessoas, mas eu quero dizer a você que dá para você olhar para a tua vida e dizer: eu tenho que agradecer, eu tenho que dar glória para esse Deus que tem mais me abençoado do que eu imagino. Quarta tragédia da humanidade: priorizar a sua opinião humana. Versículo 22. É tudo Paulo, então não fica bravo comigo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Percebe que a palavra inculcando-se por sábios, o que a Bíblia está dizendo é que o camarada, ele se acha tão inteligente que entrar dentro de uma igreja para ele é rebaixar-se. A mente dele é tão espetacular. A mente dele, eu não sei nem como é que vive na terra ainda. Era para estar vivendo em Nárnia com os ETs, de tão inteligente que é. Inculcando-se por sábios. Quer dizer, não preciso de Deus. Eu não preciso de Bíblia. E essas palavras pejorativas, que não é bom eu falar aqui, que às vezes os nossos irmãos no passado escutavam, hoje até que está mais tranquilo, mas muitas vezes alguém te via com a Bíblia vindo para a igreja, te rotulava de ignorante, te rotulava de tantas coisas que não convém aqui falar. Então, mas essas pessoas, eles se inculcam, eles se acham, eles se rotulam tão sábios, tão inteligentes, que eles não precisam de Deus, não precisam de Bíblia, não precisam ouvir a pregação da palavra, mas a Bíblia diz: inculcando-se sábios, vírgula, tornaram-se loucos. Porque Deus disse, através de Paulo aos Coríntios, que a sabedoria, a loucura
ternura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Oh, glória a Deus! Ainda bem que eu e você, nós descemos do pedestal desta mente iluminada, desse hedonismo. O hedonismo era o culto grego à pessoa, à sua carnalidade, ao egocentrismo. Eu e você descemos do pedestal da soberba, nós descemos do pedestal do culto ao homem, da humanidade sábia, e nós nos rendemos à misericórdia e à graça de Deus. Nós entramos num templo como esse e nos prostramos aos pés de Jesus, e a gente declara para ele: Senhor, quer saber, eu não sou nada, eu não sou nada, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, 1 Pedro 5 e 6, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, todo aquele que se exalta, ele está dando um tiro no pé. Porque se quisesse ser exaltado mesmo, ele deveria se humilhar perante Deus, porque Deus saberá como exaltá-lo. A Bíblia não prega que você não pode melhorar de vida, que você não deve ser honrado, que você não pode melhorar em muitas áreas. Ao contrário, o prazer de Deus é isso. Não está escrito: se humilha perante Deus para que ele te rebaixe. Pode procurar na Bíblia. Tem só 32.173 versículos e nenhum na Bíblia diz isso. Humilhai-vos perante Deus. Vem para Deus para ele arrebentar contigo. Vem para Deus para ele te rebaixar. Procura, vinde a mim, disse Jesus, que eu vou fragmentar, eu vou te destruir, eu vou te humilhar. Não está escrito isso na Bíblia. Em lugar nenhum você vai ver um Deus amoroso dizendo: vem, vem que eu vou te exaltar. Mas primeiro te humilha. Se humilha primeiro. Eu sei que você bate no peito e diz assim: mas essa aqui não era a minha igreja. Ah, mas o meu vovô morreu e não conhecia esta igreja. Eu sei que você rotula muitas coisas e coloca obstáculos. Deixa o teu vovô com Jesus, era outro tempo, era outra época. Mas a você é dado conhecer mais das coisas de Deus. E a Bíblia diz: aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Deus vai cobrar menos talvez do teu vovô, mas de você Deus está cobrando. Ele está dizendo: se humilha debaixo da minha poderosa mão, porque no tempo certo eu vou te exaltar. Te exaltar. Quem pode levantar a mão para o céu? Eu quero profetizar que o meu Deus, ele segue esse protocolo e ele vai cumprir esse protocolo. Deus vai te exaltar em todas as áreas da tua vida. Quem crê, glorifique a Deus. Quinta tragédia da humanidade. É difícil falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Quando eu olho como pregador para um texto desse, eu pensei: se eu não falar, eu estou traindo as Escrituras. Quinto ponto, vai doer. Vai doer. Quinta tragédia da humanidade. O ponto de Deus rejeitá-la. Chega uma hora, queridos, que Deus cansa. Eu vou te provar isso na Bíblia. Pastor, veja lá, a Bíblia diz em Isaías 40 que Deus não se cansa e nem se fadiga. Sim, mas ele não se cansa de outras tantas coisas, porque ele é Deus, ele é Espírito. E ele não está preso como eu a uma musculatura, a uma fadiga humana. Deus é diferente. Agora, vejam o que Deus diz. Romanos 1, 24.
Por isso o quê? Versículos anteriores. Inculcaram-se sábios, não glorificaram a Deus não dão graça. Mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem de um homem corruptível, misericórdia. Por isso Deus os entregou. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia. Deixa eu explicar o que é concupiscência. Palavra concupiscência, que não é muito conhecida no nosso vocabulário, mas significa o desejo desenfreado da nossa natureza caída e carnal. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Deus chama pela sua graça. Deus chama pelo seu espírito. Deus oferece a palavra, mas o homem teima e quer viver o seu mundo de pecado, o seu mundo de horror. E aí sabe o que Deus diz? Tá bom, já que tu está me rejeitando, eu também estou te entregando. Quer viver isso? É isso que tu quer para a tua vida? Então viva isso. A ponto da Bíblia dizer, Deus entregou tais homens às concupiscências do seu coração para desonrarem o seu corpo entre si, meus amados. Meu Deus! Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo ele vai relatando mais. Entregaram no versículo 27, o versículo 26 a Bíblia diz: e Deus os entregou a paixões infames, até, meu Deus, isso aqui é forte, mudaram o modo natural das suas relações íntimas, contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher, inflamando-se na sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, meu Deus, devendo receber a merecida punição. Eu sei que isso está doendo, mas isso é palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou. Querem viver assim que viva. Querem viver assim que viva. Eu me lembro de um texto na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala a Samuel dizendo: Samuel, até quando tu ainda queres lidar com Saul? Até quando tu terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine mais sobre Israel? Você percebeu, queridos? Eu quero deixar bem claro. E hoje eu comentava com o Saulo e a Adriana, que se eu fosse um pouquinho malandro, se eu não tivesse vergonha na minha cara, se eu não tivesse temor de Deus, eu teria fechado essa igreja e nós teríamos ido para um ginásio para poder abrigar tanta gente que a gente ia receber, porque daí eu ia ser malandro, eu ia ser espertalhão, bem no final eu ia para o inferno, mas é o que alguns fazem por aí, mas eu ainda prego a palavra. É por isso que tem gente que às vezes não quer abandonar os seus vícios, não quer largar o seu pecadinho de estimação, quer viver abraçado com ele, mas cuidado, não é pastor Diogo, ninguém vai poder gritar o meu nome no inferno e dizer: eu nunca ouvi a palavra. Não, um dia você vai me encontrar nas ruas de ouro e de cristal, e você vai me ver passando lá do lado de um querubim, e você vai me dizer: pastor Diogo, paz do Senhor, tu pregou palavra, tu pregava duro, mas é por causa daquela pregação que eu também estou no céu. Pastor, ouvi que Deus entrega, está na Bíblia. Deus entrega. Acha que Deus vai descer no trono? Um Deus que tem miríades de anjos, querubins, arcanjos, serafins, a essas horas gritando: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Tu acha que esse Deus, que a Bíblia diz que para ver os céus e a terra ele precisa se encurvar,
Esse Deus que a Bíblia diz que as nações são consideradas para ele como gotas dentro de um balde. Esse Deus todo-poderoso, ele vai ter que descer do céu, ele vai ter que se ajoelhar na tua frente, e ele vai ter que se humilhar perante você. Não, ele não. Ele não vai fazer isso. Ele está dizendo quem ele é na Bíblia, e ele está dizendo: eu tenho céu para quem quer, tem inferno para quem não quer. A minha glória está doendo, mas Deus está mandando eu falar. Chega de brincadeira. Deus está mandando um recado para você esta noite. Eu, se fosse você, se humilharia perante a poderosa mão de Deus. Pastor, eu achei que tu ia revelar aqui, que tu ia vender lenço ungido, vassoura, arrancar a página da Bíblia, vender por R$500. Se tu entrou numa igreja dessas, não era homem de Deus, era Satanás de gravata pregando. Aqui nós ainda pregamos a palavra de Deus, meus amados. Eu falei esta semana em um podcast lá em Santo Ângelo: eu prefiro apanhar de Deus do que ser acariciado por Satanás. Eu prefiro receber um puxão de orelha do meu Deus, que vai me melhorar, do que receber cafuné do capeta. Deixa eu lhe dizer uma palavra: aproxime-se de Deus esta noite. Ele tem vida, vida com abundância para você neste lugar, nesta terra, e no porvir. Ele tem a vida eterna. Tá bom para você? Para mim tá bom. Esse apóstolo Paulo aqui, que pegou pesado no capítulo 1 de Romanos, lá em Coríntios ele diz: olha, quer saber o que tem para quem se submete à vontade de Deus? As coisas que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, nem o teu ouvido ouviu, é o que tem preparado lá em cima, para aqueles que nele esperam. Quem pode dar glórias a Deus? Quem pode dizer ai, diga ai. Sexta tragédia da humanidade: o serviço errado. Capítulo 1, versículo 25. É tudo Bíblia. Pastor, o senhor está pregando pesado hoje. Não é eu, queridos. Se eu pudesse pegar uma tesoura e cortar essas... Eu não posso. Isso é a palavra de Deus. Se está aqui é porque a gente precisa ouvir. Eles mudaram, versículo 25, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso aqui é pesado. Pastor, eu sou católico. Está lá na tua Bíblia também. Tá? É a mesma coisa. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, cuidado ante de quem tu se prostra. Adorando e servindo a criatura. Adorando, ali a palavra proskineu, ou talvez seja latreia. Deixa eu ver aqui. Veja bem, Romanos capítulo 1, Romanos 1 e versículo de número 25. Ali está escrito, adorando, sebazomai. Sebazomai quer dizer temendo, honrando, adorando. É uma outra variante da palavra adorar. Quer dizer, temer, honrar, prestar um culto à criatura em lugar do Criador. Então tem muita gente que adora, mas adora errado. Você tem que prestar atenção a quem você está adorando. Se é o Criador ou se é a criatura. Se é a criatura, salta fora. Mas se é o Criador, continua adorando Ele. Esse negócio de adoração é tão forte a
ponto de a Bíblia dizer que Deus está procurando verdadeiros adoradores. João 4, versículo 23, Jesus disse para a samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e o Pai procura. Quer saber a minha opinião sobre o texto? Esse é um texto que me impacta. Será que Deus precisa procurar alguma coisa? Será que necessitaria? Será que Deus lá no trono tem carência de alguma coisa? Tem. Ele tem carência de alguém que adore ele com sinceridade, de forma verdadeira, a ponto que quando ele diz para Samuel: eu rejeitei a Saul, mas lá no Salmo de número 89 ele vai dizer: Samuel, eu achei a Davi. Achei a Davi. Ele estava lá atrás da malhada com a harpa, mas ele tocava com sinceridade, com interesse de coração. O Pai procura. O Pai não está procurando um bilionário. O Pai não está procurando um fazendeiro cheio de gado nas suas terras, não que não possa se salvar. Deus não está procurando o maior artista de Hollywood para salvar, não que Deus não possa. Deus está procurando um verdadeiro adorador. Se tem verdadeiro adorador, glorifique. Sétima tragédia desta humanidade: estar debaixo da punição e não se dá por conta. Está na Bíblia, pastor? É claro que está. Se não tivesse, eu não pregaria. Versículo 27, dê uma olhada. Parte B. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição, a punição do seu erro. A humanidade caída, ela está debaixo de uma punição. Porque eu não sei se tu sabia que a tua Bíblia diz que há um trono branco, haverá um trono branco, está lá em Apocalipse. E um dia todos os seres humanos que já morreram ressuscitarão e terão que comparecer a um trono branco para prestar conta diante daquele que vive e reina para todo sempre. Abrir-se-ão 7 livros, e quem não for escrito no livro da vida, a Bíblia diz que descerá para um lago de fogo e de enxofre. Há uma sociedade que está debaixo de uma punição, mas eles não estão nem aí. Eles não estão se dando conta. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o Deus deste século, a saber, Satanás, ele cegou o entendimento dos ímpios para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Só que a venda que o Satanás botou na tua vida caiu, porque você enxergou a glória de Deus. Você está enxergando. Que bom que caiu a venda. Jesus desatou. Agora você está vendo a verdade de Deus para a tua vida. Eu já preguei aqui que na Bíblia existe antônimos, que é uma coisa contrária à outra. Se existe punição, existe recompensa. Se existe um Deus justo, porque você não pode chamar um juiz de direito de injusto se ele punir um criminoso. O juiz é mau e decretou 30 anos de cadeia. Não, o juiz só é justo, ele não é mau. Certamente o réu mereceu. Agora, Deus, ele não é mau, ele só é justo. Mas a justiça de Deus, ela pune o malfeitor. Mas a justiça de Deus recompensa o benfeitor.
recompensa aquele que faz coisas boas, que se submeteu ao sacrifício do Senhor Jesus, a ponto da Bíblia dizer em Isaías 40 e versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Mateus capítulo 5 versículo 12, disse Jesus, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, grande é o vosso galardão. A palavra galardão do grego é mistos, que quer dizer pagamento, salário, recompensa. Pastor Diogo, mas eu não estou aqui adorando a Deus, tomando Santa Ceia todo mês, para receber um pagamento da parte de Deus. Pode ser até o propósito do teu coração não ser esse, mas esse Deus justo, Ele sabe como recompensar, Ele quer recompensar, Ele quer pagar bem aqueles que o adoram e o glorificam. Apocalipse, eu encerro o capítulo 22, versículo 12. Jesus disse, eis que venho sem demora, o meu galardão, ou seja, o meu pagamento, a minha recompensa, o meu salário está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu e você não estamos debaixo de punição, mas estamos debaixo de uma recompensa de Deus para a nossa vida. Fique de pé, eu quero estar orando por tua vida. Oh glória. Aleluia. Pastor Diogo, como tu se sente pregando assim? Eu me sinto tranquilo de consciência. Eu ia me sentir muito mal se eu passasse envelope aqui para pegar teu dinheiro. Quando é que a gente fez isso aqui em 4 anos e meio? Alguém viu? Nunca. Quando é que eu agi de má fé com vocês? A gente prega a seriedade da palavra. Quando é que eu vim de vassoura ungida para você? Nunca. Nós não precisamos de vassoura ungida, nós já temos o sangue de Jesus. Não foi uma vassoura ungida que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz. Pode crer nele que está tudo certo. Pastor, e essa tal punição, ela está caindo por terra hoje. O que vem é uma recompensa sobre a tua vida. Oh glória, eu convido aqueles que querem se aproximar do altar para renovar a aliança com Deus, para entregar sua vida, os seus caminhos ao Soderecandei. Você está diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso que pode operar milagre essa noite na tua vida. Eu convido as pessoas que estão mais aqui, chegar um pouco mais perto, para dar lugar para quem está vindo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar. O Deus de milagre está aqui para operar na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida deste homem, eu oro pela vida desta mulher, Senhor, pela vida destes irmãos, e que a partir de hoje esta vida seja mudada, que a vitória, que o milagre de Deus venha sobre esta vida. Pai, no nome de Jesus, queira abençoar, queira dar vitória, Senhor. Receba o teu milagre. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Levante a sua mão para receber o que o céu está mandando. Uracala estourou comandarecei. O Evangelho me credencia a orar por tuas doenças, orar por teus problemas, orar por tua vida. Esse Deus cobra, mas Ele realiza milagres. E na autoridade do nome de Jesus, essa doença deixa o teu corpo, essa depressão deixa a tua vida, esse vício deixa a tua vida agora. No nome de Jesus, os impedimentos vão cair por terra, os demônios que te afligem vão ser expulsos agora. O céu se abre sobre a tua vida e o milagre, a bênção, levanta a mão e pega. Me esconde, só teus olhos me veem. Receba de tuas asas